de anteriormente à pandemia, com a graça de Deus, se Deus assim nos permitir. Hoje nós vamos aqui no templo estudar um dizer do sábio que está no livro de Eclesiastes. Vamos abrir juntos em Eclesiastes 9, deixe aberta a sua Bíblia em Eclesiastes. Uma afirmação das mais importantes do sábio no livro de Eclesiastes é que Deus plantou no coração do homem uma semente para a eternidade. Ou seja, a relação do ser humano com o tempo é uma relação misteriosa e delicada. Porque, ao mesmo tempo que nós amamos a vida, ao mesmo tempo que nós temos alegria indizente de passar, indizível, de passar os nossos dias na companhia daqueles que amamos e servindo ao Senhor, nos alegrando no Senhor, apesar das lutas. Então, apesar de amarmos a vida, nós também ansiamos e muito por aquele dia em que não precisaremos mais contar o tempo, quando estaremos para sempre com o Senhor. Então, o pregador, porque é isso que significa aqui Eclesiastes, obrigado, viu, Gênio? Se algum irmão ou irmã tiver alguma pergunta, por favor, levante uma das mãos e nós, durante a aula, vamos levar o microfone até o irmão. É uma aula de escola dominical, então a participação de todos é importante. Ao mesmo tempo que queremos a eternidade, também queremos viver aqui. Ninguém quer morrer. É um paradoxo. E o pregador, é isso que significa Eclesiastes, aquele que fala na eclésia, aquele que prega. O pregador diz que Deus plantou no coração do homem uma semente para a eternidade, sem, contudo, que ele saiba, que ele conheça, que ele perscrute as obras de suas mãos, do início ao fim. Porque, de fato, apesar do anseio, do desejo do nosso coração, de viver, e viver com Deus para sempre, quem de nós tem sabedoria para sondar e conhecer aquele que é desde sempre e que para sempre será? Suas obras são um mistério para nós, mas Ele nos convida a participar das obras de suas mãos, sendo nós mesmos obras de suas mãos. Quando você lê o livro de Eclesiastes, você percebe que o pregador tem uma visão um pouco diferente do restante dos escritos de sabedoria. Uma visão um pouco mais pessimista, digamos assim, da realidade. Porque, meus queridos irmãos e irmãs, olhar para a vida depois de correr a carreira, depois de guardar a fé, como dizia o apóstolo Paulo, é um privilégio. É um privilégio. O Eclesiastes demonstra sabedoria. Um servo de Deus que viveu o suficiente para aprender. Então, a forma de nos ensinar, a forma de nos transmitir o que ele aprendeu, é uma forma um pouco diferente do que nós encontramos, por exemplo, no livro de Provérbios e de Cantares. É uma visão um pouco mais pessimista da realidade, mas cabe. Às vezes nós precisamos olhar para as nossas realidades e aprender com elas, mesmo sendo elas realidades que não trouxeram a nós um contentamento pleno. A vida não é feita apenas de alegrias. É isso que o Eclesiastes diz. Que naquilo que erramos,
e no que padecemos também aprendemos. E isso é santo, é bom. Então, aqui no capítulo 9, no versículo 9, todo o livro de Eclesiastes vai falar para nós sobre esse paradoxo do tempo do ser humano. Aqui ele fala sobre algo muito interessante, sobre essa relação que existe entre o nosso tempo, entre o trabalho e entre a família. Tempo, trabalho e família. E nesse seu provérbio sapiencial, né, o pregador diz assim: goza a vida com a mulher que amas. E aqui, por analogia, com o marido que amas. Se não é casado, com o seu pai, com a sua mãe, a quem amas. Os pais com os filhos, é no âmbito da família. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. E essa expressão debaixo do sol era uma expressão que os sábios do Oriente usavam para falar sobre cansaço, para falar sobre exaustão. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Muito bem. Então, aqui, primeiramente, o sábio nos fala sobre o uso diligente do tempo. Prioridades. A vida é uma só e a nossa vida é curta. É isso que ele está dizendo aqui. A vida do homem é fugaz, volátil, passageira e passa rápido. Os nossos dias se vão rapidamente. Nós temos duas palavras na Bíblia que marcam essa relação do tempo. Palavras muito importantes. Uma bem conhecida nossa é o Kairos. O Kairos nós associamos com o tempo de Deus, com um tempo diferente, um tempo que não está relacionado com uma contagem, mas sim com as oportunidades. O tempo onde Deus age, o tempo certo, o tempo preciso, que tem pouco a ver com a contagem do tempo, e sim com o lugar do tempo. É uma coisa maravilhosa. Somente aquele que é eterno pode encontrar um lugar no tempo para agir. Nós não entendemos isso muito bem, porque nós contamos os nossos dias. Então nós participamos do que Deus faz no Kairos, mas o tempo onde estamos inseridos, a priori, é o Cronos, que é o tempo contado, que pode ser contado. O Cronos, os nossos dias, horas e minutos, demarca o paradoxo que existe entre a morte e a vida. O que é que existe entre as duas únicas certezas, né, que uma pessoa tem? A primeira certeza que um ser humano tem quando nasce é que um dia ele vai morrer. É a única certeza que ele tem. No dia que ele nasce, no seu nascimento, ele não sabe se ele será rico, pobre, se ele será feliz ou infeliz, se terá lutas ou alegrias, não sabe. A única coisa que o ser humano sabe no dia em que nasce é que um dia ele morre. Disso ele sabe. E a outra certeza é que não queremos morrer. Não queremos morrer. Nós não fomos criados para morrer. É natural, meus queridos. Não é pecado amar a vida, tá? Mas você tem que desejar a eternidade. Mas nós desejamos a eternidade. Não, então essa vida aqui não importa. Cuidado. Cuidado que isso não é cristianismo. Isso é uma seita chamada gnosticismo. Tá?
essa vida que temos aqui é preciosa, vale e vale muito, é dom de Deus, é um presente de Deus. Todos nós amamos a nossa vida aqui, porque foi Deus quem nos deu a vida aqui, tem valor, é muito importante e especial. Nossa vida aqui é preciosíssima. Então é um paradoxo, não queremos morrer, mas a única certeza que temos na vida é que vamos morrer. Amamos a vida, mas é certo que dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, nós estamos mais perto do fim dela, segundo a segundo, impetuosamente, o Cronos drena a nossa vida. E isso mexe tanto com o ser humano. A gente tem criança, temos uma criança aqui, né? É porque eu trouxe para nós um quadro, ele é horrível. Eu, quando eu era criança, eu tinha pesadelo quando eu via esse quadro. Um quadro do Francisco Goya, que é um pintor espanhol muito famoso, que pintou telas muito bonitas. O Goya pintou uma tela que se chama Saturno devorando um filho. Saturno, na mitologia romana, é o Cronos da mitologia grega, né? É o tempo. Olha como é que o Goya pintou, vou pôr, tá? Rapidinho. Olha como que o Goya pintou o Saturno, não dá para ver muito bem, né? Que pena. Mas ele pintou esse quadro entre 1819 e 1823. Vejam como ele pintou o tempo, o Cronos. Olhos intensos, esbugalhados, desesperados. Um monstro, já de cabelos brancos, antigo, velho e desesperado, psicótico, devorando o ser humano. Pronto. Pode ir. Pode deixar a criança à vontade. Nenhum ser humano, ímpio, pagão ou crente, está 100% tranquilo na sua relação com o Cronos. Nenhum. Claro que nós não vamos exigir de um jovenzinho, de uma criancinha, uma reflexão como essa. Mas nós que já estamos um pouquinho aí, ou perto da metade, né? Ou um pouquinho para frente da metade, né? Do caminho, quem de nós nunca pensou nisso? Quanto me resta? Quanto de mim esse monstro impetuoso, chamado Cronos, já devorou? Quanto de mim ainda resta? Meus queridos, por isso a Bíblia nos diz que nós devemos aproveitar bem o nosso tempo. Nós devemos desfrutar com diligência do nosso tempo. É impossível ter de volta um só segundo que se passou. Portanto, nós devemos usar o nosso tempo com sabedoria. E dentre as várias maneiras que a Escritura Sagrada nos apresenta, de usar com diligência o nosso tempo, uma delas é dar atenção a quem temos entregue o nosso tempo. Desfruta a vida com a mulher que amas, com o homem que amas, com os seus filhos, com os seus pais. Todos os dias dessa vida passageira, dessa vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Cabe aqui uma pergunta para nós. Será que nós gostaríamos de ter mais tempo? Quem de nós não gostaria de ter mais tempo?
Mas para quê? Para que nós gostaríamos de ter mais tempo? Ou com quem? Com quem nós gostaríamos de ter mais tempo? São perguntas maravilhosas para começar a nossa reflexão pessoal sobre o tempo que Deus nos dá. Para que eu quero mais tempo? Com quem eu quero mais tempo? Meus queridos, tempo que a gente passa com quem a gente ama não é tempo gasto, é tempo investido, aplicado. A impressão que nós temos quando lemos o Eclesiastes é que o pregador está falando de coisas que viveu. Parece que ele está arrependido aqui de alguma coisa. Parece que ele gastou o seu tempo demais, com algo que não valeu a pena. Então, na sua sabedoria, no auge das suas cãs, ele diz: passe tempo com as pessoas que você ama. Se você quer aproveitar bem o seu tempo, passe tempo com a mulher que você ama, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Parece que a única forma que ele vê, nessa sua visão já surrada da realidade, para que nós não nos arrependamos do tempo que passa e passa rápido, é se nós o investirmos nas pessoas que amamos. Passar tempo com as pessoas que amamos. Ah, meus queridos, e quando nós olhamos para trás, creio que sem exceção, creio que todos nós, porque assim como o pregador, todos nós somos seres humanos, limitados, pequenos. Quando olhamos para trás, parece que sempre poderíamos ter ficado um pouco mais com aquela pessoa que já se foi. Porque nós gastamos tanto tempo nos desentendendo por coisas pequenas. Nós passamos tanto tempo brigando por coisas que não valem a pena. Nós passamos tanto tempo afastados das pessoas que amamos, muitas vezes nem lembramos mais por quê. Permitimos que a distância ou que a agenda nos roube o tempo, mas, meus queridos, o Cronos é esse monstro. O Cronos é esse monstro impetuoso, desesperado, que segundo a segundo devora as nossas vidas. Não há tempo a perder. Não há tempo para ficar brigado. Nós precisamos usar o nosso tempo de forma sábia. A palavra de Deus nos inspira a uma vida sábia. E o sábio sabe como usar o tempo que tem. Todos nós gostaríamos de mais tempo. Para quê? Ou para quem? Então hoje mesmo, nós podemos acertar essas coisas. Hoje mesmo, nós podemos buscar um equilíbrio
maior em nossas vidas e fazer uma análise em oração com Deus e pensar, refletir como temos usado o nosso tempo, com quem temos passado o nosso tempo. Porque, meus queridos, o arrependimento pelo tempo perdido, ele é mais delicado e mais melindroso do que o arrependimento por causa do nosso pecado moral. O nosso arrependimento por causa da nossa pecaminosidade, ele é uma atitude interna, na presença de Deus, uma coisa transformadora, maravilhosa, uma mudança. Mas o arrependimento por causa do tempo perdido, ele pode ser um verdugo, ele pode nos torturar, é extremamente delicado. Meus amados, como é duro se arrepender por causa do tempo perdido. Portanto, hoje mesmo, a palavra de Deus nos chama a equalizar as prioridades. O que é prioridade? Equilibrar a forma como temos vivido o nosso tempo. Desfruta a vida com a mulher que amas, com a tua esposa, com o homem que amas, teu marido, com os teus filhos, todos os dias da tua vida fugaz, vida passageira, os quais Deus te deu debaixo do sol. E aqui essa forma um pouco pessimista de terminar o provérbio sobre o tempo, vida que é fugaz, dias de vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, na canseira, no enfado, debaixo do sol, porque sim, é fato, a vida às vezes se torna uma caminhada debaixo do sol mesmo, para nós, mas até mesmo para os cansados, tempo de qualidade com os seus amados é refresco, é refrigério. Não sei você, mas eu, depois de um dia de trabalho cansativo, exaustivo, não quero outra coisa a não ser chegar na minha casa, abraçar minha esposa, beijar minha filhinha. É o que me traz refrigério, refresco. É o que faz valer a pena. Cada minuto. Algum irmão ou irmã gostaria de fazer uma pergunta, de dar uma contribuição? Seu Délio, por favor. André, obrigado. Meus irmãos, Deus permite e também o seu silêncio. Pastor, me reportando o primeiro livro da Bíblia, nas suas 3 grandes divisões, são 50 páginas, do 37 ao 50, a história de José, do 12 ao 36, a história de Abraão, do 1 ao 11,5, aproximando dos 12, a formação da vida. É nisso que eu quero me ater. Quando Deus soprou na narinas do homem
e pôs nele o seu eu espiritual. E vivemos nesse grande conflito que vivemos no invólucro, o eu material, entre a vaidade, a boniteza, a maldade, a ruindade, etc., que é um eu temporário, um mandato. E o mandado, que é o eu permanente, esse quase, nem sempre nós ouvimos coisas de aperfeiçoamento, como nessa aula e outros que temos tido, é o eu espiritual. Eu digo, a gente que cuida do mundo dos negócios, começa a tomar consciência desse eu espiritual, e vivemos com os eus do invólucro, do eu carnal, situações dos mais adversos, como às vezes, na medida que a gente vai dimensionando a consciência rumo às fronteiras mais elevadas, pastor, não é fácil, é um conflito, porque nós vivemos no eu, invólucro material, mas quem voga é o eu espiritual. Era a minha contribuição. Obrigado, senhor Délio. A dona Olinda também quer fazer uso da palavra. Bom dia, igreja. Essa aula do Senhor me mexeu muito comigo, porque o Cronos da minha vida, ele não foi esse monstro. Ele foi muito impactante desde a minha infância, porque, enquanto o Senhor falava, como eu falei até para Paula aqui, eu comecei a lembrar o que meu pai e minha mãe faziam no finalzinho da tarde, depois de um jantar. Eles se reuniam ali no terreiro de casa e faziam um pequeno culto. E eu sempre me levantava para pregar para os meus pais, como se eles precisassem da minha pregação. Foi isso que eles me ensinaram. E eu dizia sempre: eu quero viver para Deus. E Deus atendeu aquilo que eu pedi para Ele. Um dia alguém me disse: Olinda, você passou o teu tempo, você não teve marido, você não teve filhos, você não tem teus netos. E eu respondi: engano seu, porque a minha família, creio que foi a maior família que Deus me deu, partindo daquela pequena família de meus pais. Eles me ensinaram a amar um Deus a quem eu poderia servir. E a maneira que eu fui crescendo, eu fui servindo na igreja, eu fui servindo na minha própria família, eu fui servindo no meu trabalho. E meus últimos anos, que Deus me deu já aos 64 anos, foi servir a Deus ali na Missão Caiuá. E quando eu voltava de lá, um líder indígena levantou e disse: Olinda, você nos ensinou a ter fé, porque você nos pregou a fé de Abraão. E aquilo não me deixou nada vaidosa, não me deixou nada assim, achando que eu fosse a melhor, mas me deixou assim, agradecendo a Deus, porque realmente Deus me colocou a isso, a ter fé em tudo aquilo que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, na minha mocidade, e agora estou vivendo na minha velhice. Eu não digo velhice, mas na minha idade já avançada. E o que eu quero hoje, ainda para a minha família, para a geração que já está aí, meus sobrinhos, aqueles que virão, as crianças da igreja, as crianças que eu tenho contato com elas, eu quero só deixar um testemunho de fé. Só
um testemunho de fé. Eu creio que a hora que o Senhor me levar, eu vou ser muito grata a Ele, porque o tempo que Ele me deu foi um tempo usado para servi-lo. Eu sei que às vezes eu perdi tempo, mas quando eu sinto que eu perco tempo, à noite eu peço perdão para Ele por ter perdido aquele tempo. Mas eu procurei fazer aquilo que Deus realmente me deu para fazer. Digo isso não com vaidade, pastor, mas eu digo isso porque eu tenho uma gratidão muito grande dentro de mim, por Deus ter me colocado dessa forma para minha família, para minha igreja e para todos aqueles que me conhecem. Eu quero ser testemunho de fé para todos. E isso, em nome do Senhor Jesus, eu declaro. Obrigada, pastor. E perdoa pela minha palavra, mas é isso que eu estou vivendo. Foi o que o Senhor passou e eu comecei a analisar o meu cronos, o meu tempo. E ainda sei que tenho muito tempo. Até o último momento que Deus me der, eu quero ser testemunho de fé. Amém. Obrigada. Amém. Amém. Meus amados, então vamos para a segunda parte do provérbio aqui, que está relacionada com a primeira parte, né? Completamente relacionada com a primeira parte, que é sobre o trabalho. Muito bem, então, essa questão do tempo, para fechar. Nossa geração ainda tem um probleminha a mais, que é uma grande quantidade de tempo que é despendida nas redes sociais, nas telas, enfim. E a nossa geração é aquela geração que entra no quarto e passa horas na frente da tela, sozinho, sem... E essa palavra que precisa falar muito ao coração. Tempo precioso precisa ser despendido com pessoas, com as pessoas que amamos, as pessoas que Deus nos dá. Então, na segunda parte aqui dessa fala do sábio, ele diz: porque esta é a tua porção nesta vida. Esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Ele associa o trabalho também com o tempo e com a presença das pessoas que amamos. É muito delicado para a nossa geração também, assim como a gente tem um problema especial, específico do nosso tempo com relação ao tempo que é desperdiçado com redes sociais, telas e essa atitude, essa atitude evasiva dos nossos jovens, inclusive dentro das nossas próprias casas, muitas vezes. Nós também temos uma crise com o trabalho. O trabalho é santo, é uma coisa boa, meus amados. Tem gente que acha que o trabalho é uma maldição, porque lá em Gênesis, a Bíblia fala que Deus deu o trabalho para o homem como um castigo. Não é, o trabalho não é um castigo, não é maldição. O trabalho não é maldição. Ali, o trabalho, o trabalhar, ali no texto de Gênesis, significa que antes do pecado, a terra, ela tinha uma outra relação com o homem e no seu sustento. A partir daquele momento, a terra ia se rebelar também. A terra, da onde o homem tira o seu pão, estava amaldiçoada.
E para ele contornar essa maldição, ele teria de trabalhar a terra. Então, o trabalho não é a maldição, o trabalho é a forma que Deus nos deu para contornar a maldição. A fome é a maldição. A terra seca que não produz é a maldição. O trabalho é a forma de contornar isso que Deus nos deu. Claro que trabalho se chama trabalho porque exige. Todo trabalho exige. E ainda que a gente não precise mais hoje, né, a maioria de nós, até 1950, se não me engano, até a década de 50, o Brasil era 80% rural e 20% urbano. Hoje, já depois de 70 anos, se inverteu. O Brasil ele é 80% urbano e 20% rural. A população, né? População. Então, nós temos pouca gente para gerar pão para muita gente. Imagina se esse povo não trabalha. Contorna, o trabalho contorna a maldição. E nós também, cada um de nós, no lugar onde vivemos, do nosso trabalho, tiramos o nosso pão. Mesmo que você trabalhe num escritório, mesmo que você trabalhe numa repartição, mesmo que você trabalhe num laboratório, o que realmente vai importar no final do mês é que você tenha pão. Que você tenha o pão, comida. É disso que o ser humano precisa para viver. O fruto do trabalho do ser humano também deve ser bendito. A palavra de Deus, ela não diz como é que você deve ganhar o seu dinheiro, de que forma você deve ganhar o seu dinheiro. Ela não se preocupa com isso. Ela se preocupa apenas que seja de forma bendita, santa. Que os recursos que os filhos de Deus tenham sejam recursos vindos de trabalho honesto. É só com isso que a palavra de Deus se preocupa. Aí, obviamente, depois disso, a vocação de cada um entra. Hoje, o trabalho ocupa um lugar diferente disso na vida do ser humano. Naqueles tempos antigos, nos dias que o sábio escreveu, trabalho é pão. Hoje não é mais assim. Hoje, trabalho é vaidade, é ganância, é egoísmo. Que algumas pessoas chamam de arrojo, chamam, né? Mas, fora da sabedoria de Deus, o trabalho tem sido, para o ser humano, uma forma de aumentar a sua vaidade. De aumentar a sua vaidade. Nos nossos ambientes de trabalho, nós temos diariamente experiências desagradáveis. Pessoas que pensam que os fins justificam os meios, pessoas inescrupulosas. O trabalho, hoje, na nossa sociedade pós-moderna, não está mais diretamente relacionado com o pão, mas sim com a ganância, com a riqueza, com o dinheiro e com o poder, com o status. Isso é extremamente prejudicial para o ser humano. Extremamente prejudicial para o ser humano. Porque assim ele faz da sua carreira o seu ídolo, o seu Deus.
E por que isso está diretamente relacionado com o uso diligente do tempo? Porque aí, para alcançar os seus objetivos arrojados, uma pessoa não vê problema nenhum em trabalhar 14, 16 horas por dia. E quem trabalha 16 horas por dia, meus queridos, 7 dias por semana, não tem tempo para o que realmente importa. Vejam que o trabalho é bênção, não é maldição. O tempo que passamos no trabalho também deve ser assim, um tempo que abençoa, não que destrói. Qual é o verdadeiro fruto do trabalho? Qual é a verdadeira porção do trabalho com que a gente se afadiga debaixo do sol? Gozar a vida com as pessoas que amamos. Mas a gente, até isso a gente ouve. Ah, não, pastor, eu não tenho interesse em casar, eu vou cuidar da minha carreira. Olha, você está correndo um seríssimo risco de se arrepender lá na frente, hein? Deus criou o homem, o colocou num lugar maravilhoso e incomparável, e lhe deu trabalho. Cuida do jardim, cultiva o jardim, e dá nome aos animais. Esse era o trabalho que o homem tinha para fazer. Cultivar o jardim, aquela palavra que está lá, cultivar, cuidar do jardim é algo completo, completo. Desde de fazer uma mureta em torno de uma vinha para uma raposa não ir até a videira e estragar o trabalho dele, até os lugares adequados para ele plantar a árvore de tal fruto. Expandir o jardim, cuidar do jardim, cultivar, proteger o seu lugar. E dar nomes aos animais significava cuidar da personalidade da criação, né? A gente sabe que para o hebreu o nome é muito mais do que apenas uma forma como a pessoa é chamada. O nome na cultura hebraica fala sobre a personalidade. Então o homem tinha um trabalho duro: proteger o jardim, cuidar do jardim, expandir o jardim, fazer o jardim prosperar. E todo trabalho tem essa premissa. Por que é que nós vamos trabalhar todos os dias? Para fazer aquele lugar prosperar. Tem de ser assim. O cristão que vai para o seu lugar de trabalho, não com a intenção de fazer aquele lugar prosperar, está pecando. Porque isso é trabalho, biblicamente falando. Fazer prosperar aquele lugar onde ele está. Então, cuidado. Como cristão, se você olha para o seu chefe e fala assim, trabalhar para o meu chefe ficar rico, você como cristão não pode pensar assim. Está errado, é pecado. O meu chefe me contratou para eu fazer aquele lugar prosperar, porque tem um chefe, de fato, acima do meu chefe terreno, que me vê e que me pôs ali. É claro que o meu chefe tem que ficar mais rico. Eu sou um bom trabalhador, ele vai ficar mais rico mesmo, porque eu faço com amor, faço com carinho. É assim o pensamento do cristão, tá? Mas também dar personalidade, moldar o lugar, através do bem, através do amor, através da bondade. Moldar o lugar também, não só fazer prosperar, mas também moldar a personalidade do lugar, porque o cristão tem amor, bondade, paciência, para transformar o lugar onde ele está.
Você, como um cristão excelente, onde quer que você trabalhe, o lugar tem que prosperar e melhorar o ambiente, o clima. Tá? Isso é trabalho, biblicamente falando. Agora eu pergunto, meus irmãos, isso é bom ou é ruim? É ótimo. É ótimo. Só que o texto lá de Gênesis continua e aparece um detalhe muito interessante. O homem estava trabalhando e o seu trabalho estava dando certo. O jardim estava prosperando e a personalidade do lugar estava se formando. Mas ele não estava feliz. Deus viu isso e disse: não é bom que o homem esteja só. Não é o trabalho o que completa o ser humano. Não é. Por melhor que seja. Tem aquela frase famosa do Confúcio, né? Faça aquilo que amas e não precisarás trabalhar um dia sequer. Trabalho é trabalho. Onde quer que seja que nós estejamos trabalhando, o lugar precisa prosperar e melhorar o seu ambiente. Mas não é o trabalho aquilo que nos completa. Cuidado. Cuidado, nós estávamos falando do tempo e está relacionado. Cuidado para não entregar todo o seu tempo para o trabalho. E quando perceber, já não pode mais desfrutar, gozar a vida com a mulher que amas, com o homem que amas, com os filhos que amas, com os pais que amas. Cuidado. Porque nesse afã, nessa ganância, nessa vaidade, nesse arrojo, o ser humano trabalha 14, 16 horas por dia, perde a sua saúde, perde a sua família. Cuidado. Dá até arrepio quando eu escuto alguém dizendo: o meu trabalho é minha prioridade. Dá até arrepio. Mas isso é ensinado lá, nas salas da faculdade, por esses coaches da vida aí, né? Pensa em você, família é atraso, casamento é besteira, isso já passou, já foi, não existe mais. Família é dor de cabeça. Cuida da sua carreira, pensa em você. Ah, meus queridos, isso cobra e cobra caro. Ali na frente. Nossa vida não é uma reta, nossa vida é cheia de curvas. E o que nos aguarda ali, depois da próxima curva, nós não sabemos, ninguém de nós sabe. Sacrificar família por causa do trabalho é pecado. É ir na contramão do que a palavra de Deus diz, é não dar ouvidos ao sábio. Desfrutar a vida com a família, com a esposa, com os filhos, com o marido. Essa é a porção do teu trabalho. Esse é o mais gostoso do teu trabalho. Pensando sobre o fruto em si. Será que é possível equilibrar as coisas então? Mas sem dúvida que é possível equilibrar as coisas. Através das escolhas, das suas escolhas. O trabalho é bendito, é santo, é de Deus.
Mas nós temos a capacidade de pegar algo santo, algo que Deus nos dá, e transformar isso numa coisa horrível para nós. E nós fazemos isso através das nossas escolhas. Não, pastor, eu não tenho escolha, o meu chefe me obriga a trabalhar 16 horas por dia. Tem escolha sim, você pode procurar um outro emprego. Se o seu chefe quer que você fique 16 horas no seu trabalho, é porque você é bom no que você faz, senão ele não ia querer que você ficasse nem 2, 3, né? Então procure um outro emprego, você vai achar. Gente, não é pecado mudar de emprego para ganhar menos. A gente atende pessoas preocupadas, pensando que é demérito, ir para outro emprego para ganhar menos. Vai ganhar menos dinheiro, mas vai ganhar mais família, saúde, amor, lazer, igreja. Não é raro a gente ouvir, não. Ô irmão, vai na igreja faz tempo. Ah, pastor, trabalhando muito. É. Difícil, né? A gente sabe como é. Difícil, mas olha, faz um esforço para ir domingo na igreja, né? É um dia da semana, 1h30 da semana. Não, pastor, não dá, tem que trabalhar. Descansar é mandamento de Deus, não é opcional. Deus não falou assim, se você quiser, guarda o sábado. Se você achar que está precisando, guarda o sábado. Se der, guarda o sábado. Deus disse, o sábado é santo, é meu. Santifica o sábado, guarda o sábado. Eu estou mandando, descansa você, descansa os teus animais, teus servos, e me busquem no sábado. O sábado de Shabat, descanso. O nosso Shabat é no domingo, não tem problema. Os cristãos guardavam o domingo, primeiro dia da semana, para buscar ao Senhor. O domingo é um dia sagrado. Não adianta. Não tem, olha, meus queridos. Ah, pastor, mas a minha folga é na quarta. Melhor do que nada, né? Então, pelo menos descansa na quarta, né? Mas faz um esforço para estar ou no domingo de manhã ou no domingo à noite, na igreja. Não deixe de buscar o Senhor. Trabalho é coisa boa, mas precisa ocupar o lugar certo na nossa vida. É possível encontrar o equilíbrio. Da mesma forma, nós podemos perguntar, mas eu trabalho para quê? Para que eu trabalho? Trabalho para ficar rico, trabalho para ter coisas, trabalho para comprar casas, trabalho para quem? Para quem eu trabalho? Olha, acima de tudo, o cristão trabalha para Deus. Para Deus. E Deus não quer nenhum filho ou filha doente por causa do trabalho que Ele dá. É Ele quem nos dá o trabalho. Deus não nos dá nada para nos adoecer. São as nossas escolhas que nos conduzem
para transformar coisas boas que Deus nos dá em coisas que atrapalham horrivelmente a nossa caminhada. Então, o seu trabalho tem de servir a você, e não você ser escravo do seu trabalho. E o fruto do nosso trabalho é para ser desfrutado com os nossos amados, com a nossa família, com as pessoas que nós amamos. Não trabalhe para acumular, não trabalhe por vaidade, para ter status. Não faça isso. Você vai ser infeliz. Trabalhe para desfrutar do fruto do seu trabalho com as pessoas que você ama. É para isso que nós trabalhamos. Tem marido que não leva a esposa para jantar, não, porque é caro. Porque é caro. A alegria, tem marido que a alegria dele não é levar a esposa para jantar, não. Tem marido que a alegria dele é pegar o celular e ficar vendo um número lá. Olha que maravilha. Isso faz a pessoa feliz, né? Ficar vendo um número lá, na conta do banco, no celular. Marido que acha caro a esposa comprar uma bolsa no shopping. Pode, mas proíbe, porque é caro. Mas a esposa está feliz, bonita, com uma bolsa nova, é ruim. Bom é você pegar o celular, entrar no aplicativo do banco e ficar olhando um número lá, né? Isso é bom, né? Isso é maravilhoso, né? Eu vou ficar só nos exemplos aqui do marido para a mulher, viu, meus irmãos? Eu sei que vocês estavam esperando o contrário, mas eu não sou doido de fazer isso, não. Deixa para lá. Não perca a oportunidade de usar o dinheiro que você ganhou trabalhando para fazer o seu cônjuge feliz, para fazer o seu filhinho feliz. Estou falando de ser responsável, de gastar assim, coisas supérfluas, mais do que ganha, nada disso. Não é nem esse o nosso assunto hoje. Você é responsável, você cuida bem das suas finanças, está tudo equilibrado, faz a sua reservinha, sim, é santo, isso tem de fazer, dá o dízimo com alegria. Mas lembre-se que o fruto do nosso trabalho é para fazer a nossa família feliz. Viagem não é desperdício de dinheiro. Um jantarzinho com a esposa não é desperdício de dinheiro. Tá? Uma bolsa, um sapato para a esposa não é desperdício de dinheiro. O marido trocar o carro no final do ano não é desperdício de dinheiro, se pode fazer. Se pode fazer. Tá? É para isso que nós trabalhamos. Como já diz o caipira, meus amados, caixão não tem gaveta. E nós não levamos nada daqui para o céu. O que nós ganhamos aqui é para a gente usar aqui. Lá no céu, nós temos um outro tesouro, guardado. Não é nem prata, nem ouro. Esse tesouro é sublime, é eterno. Prata e ouro passa, ficam. Não é despesa levar a esposa para jantar, é investimento. Você não está pagando uma coisa, você está pagando um sorriso no rosto da sua esposa. O fruto do trabalho é para ser investido na família, não em mim mesmo, nem para ficar que nem um doido com o celular na mão no aplicativo do banco, admirando aquilo como se fosse uma paisagem. Porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Goza a vida com a mulher que amas,
com o esposo que amas, com os filhos que amas. Trabalho. Meus queridos, vocês conseguiram perceber que já não é à toa que é dito que tempo é dinheiro, né? Porque tempo e trabalho, tempo é dinheiro, essa é a mente do mundo. Mas, para nós encerrarmos aqui, antes de abrirmos para mais alguma participação, pergunta, qual é a cola, a argamassa, que constrói esses princípios no nosso coração, nos nossos lares, e que permite que nós vivamos essa delícia, que é usar o nosso tempo com as pessoas que amamos, e ter essa visão coerente, bíblica, santa do trabalho, e também desfrutar do fruto do trabalho com as pessoas que amamos. O que une isso e proporciona isso para nós é o reino de Deus. Tempo e trabalho fora do reino de Deus é sofrimento e vaidade. Mas dentro do reino de Deus, tudo muda. Tudo muda. Quando Jesus fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas outras coisas que vocês querem, que vocês precisam, e que estão relacionadas com o trabalho, com a família, isso tudo Deus acrescentará. Quando Jesus diz isso, Ele diz porque é verdade. Se a minha família está dentro do reino de Deus, se o meu trabalho está dentro do reino de Deus, então há contentamento, gratidão, alegria. Mas se o meu tempo e se o meu trabalho não estão dentro do reino de Deus, é só cansaço e correr atrás do vento. O reino de Deus. E nós sabemos quem é o rei do reino, que o promove entre nós, que abre as portas da casa de Deus para nós, portas que só se abrem pelo lado de dentro. As portas da casa de Deus não têm maçaneta para o lado de fora. As portas da casa de Deus, as portas do reino de Deus, só se abrem pelo lado de dentro. E é Jesus Cristo quem nos abre as portas da casa de Deus, para que o nosso tempo, a nossa vida, para que o nosso trabalho, a nossa família, para que tudo isso tenha real sentido e verdadeiro propósito. Portanto, se você quer uma transformação, se você sente isso, se você diz, pastor, eu entendi a sabedoria do sábio, eu entendi o provérbio do entendido, mas eu não consigo, peça a Jesus. Peça a Jesus que reine sobre o seu tempo e que esteja presente no seu trabalho e que arme as suas tendas dentro do seu lar, da sua casa. E Jesus disse, aquele que vem a mim eu não o lanço fora. Aquele que vem a mim eu nunca o lançarei fora. Peça a Jesus. O nosso mestre Salvador nos ensinou a orar dizendo, venha o teu reino. E não foi à toa. É porque quando o reino vem, tudo muda. Tudo faz sentido. Tempo, trabalho e família. No reino de Deus, é maravilhoso. Faz com que nós amemos essa vida. E faz com que nós vençamos esse paradoxo, com a esperança da eternidade, porque estaremos para sempre com Deus, nas mansões celestiais.